Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus. Graça e paz, você que nos acompanha pelo Facebook. Sinta-se abraçado. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Ver pessoas no meio dessa pandemia é muito bom, faz muito bem. Esses dias eu e a Bárbara, a gente saiu um pouquinho para dar uma volta, foi no mercado e já foi um pouquinho diferente. Só de ir no mercado, né? Que a gente fica em casa, está procurando respeitar ao máximo aí essa pandemia, esses mandados do governo, né? Mas tem uma hora que o Senhor nos chama para fora e não tem jeito. A gente tem que estar na casa do Senhor. Eu sou igrejeiro mesmo, não gosto de perder nenhum culto. Para quem não me conhece, meu nome é Renê, eu sou membro aqui dessa casa. E hoje eu queria dividir um pouco do que o Senhor tem ministrado ao meu coração, amém? Então, abra a Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 em diante. Aleluia. É isso aí. O Senhor está nesse lugar, eu creio. Não deixe nada te roubar agora, que é o momento da palavra, é o momento de nós continuarmos adorando. Nós já adoramos no louvor, estamos aguardando aí o nosso rei, o nosso noivo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Nós aguardamos aí, né? E a pandemia, eu tenho entendido que a pandemia não é culpa de ninguém. Não adianta a gente culpar um, culpar outro, ninguém tem culpa. A pandemia é algo que aconteceu, que Deus permitiu. E quando nós entendemos que Deus permitiu nas nossas vidas muitas coisas, fica mais fácil da gente viver, amém? Amém, irmã Vera? Deus abençoe. Quem está aqui me ajuda, hein? Não vou pregar aqui para as paredes, não. Vamos participar aí junto comigo. Todos acharam 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz o seguinte: E disse Davi, ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: Onde ele está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, deu um grito Davi. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhes Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então inclinou-se e disse: Quem é o teu servo, para que teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: Tudo que te pertencia a seu pai e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo que o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa como um dos seus filhos.
Aleluia. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Aleluia. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, essa é a sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos entendimentos para o que o Senhor tem essa noite. Nós te colocamos, Senhor, como alvo, e que o Senhor possa levar as nossas mentes, os nossos corações, daqueles que estão aqui, daqueles que nos estão assistindo pela live, em nome de Jesus. Me usa, Senhor, como apenas um canal, como uma boca sua, e que haja clareza, haja entendimento em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que um certo dia, depois que Davi ele venceu muitas guerras, muitas batalhas, depois que Davi já era rei de Israel, depois que Davi já era famoso, depois que Davi já era conhecido, depois que Deus já havia estabelecido, já havia colocado onde ele queria Davi, ele começa Deus começa a mexer no coração dele, e Davi ele começa a lembrar de tudo aquilo que havia passado na vida dele. Ele começa a lembrar que todos de uma linhagem antes dele, uma linhagem estabelecida, que virou uma linhagem real, a casa de Davi era contra ele. Saul por muito tempo invejou Davi, perseguiu Davi. Saul por muito tempo ele quis matar Davi. E Davi começou a sentir isso no coração, né? Por 2 ocasiões Davi teve chance de matar Saul e não matou. Teve misericórdia. Era um homem de Deus, Davi, né? E a primeira coisa que eu quero falar está no versículo 1 do verso 1, que é a casa de Saul. Como que era essa casa? Hoje nós vamos falar um pouco de casa, né? Tipos de casa. Quando fala casa de Saul, era todo aquele povo da linhagem, filhos, netos, toda a linhagem de Saul, todos os servos daquela casa, todos os servos daquele rei. E a casa de Saul, ela foi a primeira a ser estabelecida, né? A primeira a ser chamada para um governo, né? Reconhecida, e a primeira linhagem, a primeira casa que foi aceita por Deus. Um povo que prosperava, um povo que até aquele momento, antes de Saul se perder, servia a Deus, né? Saul e o que aconteceu com Saul, para a gente entender? Saul era um homem que se perdeu. Havia um tempo na vida de Saul que ele servia ao Senhor, que ele fazia, e quando a gente obedece ao Senhor, vem muitas vitórias nas nossas vidas, amém? E quando a gente obedece ao Senhor, Deus abre porta, Deus faz a gente vencer os nossos inimigos. Só que quando Davi ele havia vencido uma guerra, olha só, quando Davi ele havia vencido, ele se perdeu. Não foi enquanto ele guerreava, né, Mateus? Foi quando ele venceu. Quando ele venceu um dos inimigos de Israel naquela época, que eram os amalequitas, ele se perdeu, né? Muitas vezes na nossa caminhada cristã nós somos assim também. Nós nos perdemos quando a gente vence, quando a gente conquista. Então nós temos que ficar abertos. Por quê? Porque o que aconteceu na história de Saul? Ele venceu os amalequitas e Deus falou: mata tudo, mata todo mundo, mata o rei, mata a descendência. Essa foi a ordem de Deus: mata tudo, acaba com tudo. Eu não quero nada, não quero que vocês fiquem com os despojos da guerra, que era as riquezas daquela nação, né? Naquela época, quem vencia uma guerra ficava com todo o tesouro daquela nação, daquele país, que assim seja. E Deus havia dado essa ordem e Saul não obedeceu. Saul pegou uma parte daquelas coisas e reservou para o Senhor, sendo que Deus mandou destruir tudo. Saul, ele era rei, mas ele não era sacerdote. Quem nós somos, reis ou sacerdotes, né?
sacerdote, naquela época eles tinham a tarefa de pegar muitas vezes a oferta pelo pecado do povo e apresentar a Deus. Essa era a tarefa do sacerdote, ou liberar uma palavra que direcionava aos líderes, né? No profeta em exercício daquela época era Samuel. Então Samuel era o cara que aconselhava o rei. No nosso tempo mais atual, nós tivemos um homem de Deus que aconselhava os presidentes. Billy Graham, durante muito tempo, aconselhou os presidentes dos Estados Unidos, cristão, homem de Deus. Então, esse era Saul. Deus, ele conhecia o coração de Saul. Sondava ele como ele sonda os nossos corações, como está escrito em Salmos. Que sonda-me, nós até cantamos, né? Muitas vezes Davi ouviu a voz de Deus, como muitas vezes nós ouvimos, né? Ele olhou, durante essa guerra contra os amalequitas, Saul, ele olhou as recompensas daquela guerra, não olhou para o Senhor, né? Então essa era a casa de Saul, esse era o ambiente de Saul, sabe? E chegou uma época que Deus falou para Samuel: olha, eu me arrependo de ter posto Saul como rei de Israel. Vai aonde eu te levar e unge outra pessoa que vai reinar em seu lugar, né? Só que eu quero dizer uma coisa: por mais que Saul tenha errado, Deus amava Saul. Deus amava Saul. Ele não aceitava como rei, mas não queria que ele reinasse. Mas o amor de Deus por ele não mudou. Então, havia uma casa, e nessa época aqui, a descendência de Saul vivia sobre todas essas palavras. Um rei destituído, uma família detonada, né? E alguns dizem que no final de sua vida, Saul, ele foi um suicida. Alguns estudos dizem isso sobre Saul. Então, tudo bem, nós erramos, mas as decisões que a gente toma a partir do nosso erro pode decidir o que vai ser amanhã da nossa vida. Saul de rei, alguns dizem que ele virou um suicida, porque a Bíblia diz que ele pulou durante uma outra guerra que ele enfrentou, que ele pulou de encontro a uma lança. Quem faz isso é o quê? Um suicida, né? Ele já não tinha mais prazer em viver. Saul era um homem atormentado por demônios. A Bíblia diz que Davi tocava a harpa, ele era enviado para acalmar os ânimos tocava e os ânimos de Saul, o espírito imundo saía dele e Saul conseguia muitas vezes até dormir. Então era esse homem, um homem que invejou Davi. Então tudo que esse homem fez, quando ele foi constituído, teve consequências para os seus filhos e para os seus netos, né? Esse é o versículo 1. Então, Davi, a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, então ele conhecia tudo isso. E ele, ainda com o amor de Deus dentro dele, com o Espírito Santo dentro dele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então, havia o Espírito de Deus sobre ele, né? Aí ele começou: será que sobrou alguém de lá que eu posso fazer o bem, né? Deus movendo ele, porque o plano de Deus era restituir a vida de uma pessoa que, muitas vezes, como eu e você, nós não temos culpa, muitas vezes, dos pecados dos nossos pais, mas muitas vezes nós pagamos a consequência. E eu vou te mostrar hoje que Deus, ele não deve nada a ninguém através dessa palavra. Deus, ele não deixa ninguém esquecido. E esse homem que eu vou falar, Mefibosete, que é eu expliquei tudo isso para falar de alguém, dessa pessoa, Mefibosete, que é o alvo dessa coisa maravilhosa que Deus fez na vida dele. Amém? Então, versículo 2, ele disse assim, que havia um servo daquela casa, uma pessoa que cresceu e viu tudo acontecer e sobrou ali, escapou. Um cara que sobrou, o nome Ziba. E Ziba, ele tem uma tradução muito interessante.
aproveitador. Tradução do nome Ziba era aproveitador. E no versículo 2, a parte B, disse o rei, disse Davi a Ziba: és tu o aproveitador? Disse para ele. E ele falou: servo teu. Ainda era cara de pau, né? Por quê? Ziba, Mefibosete, eu vou falar de Mefibosete daqui a pouco, mas Ziba, ele acabou herdando todas aquelas terras que não eram dele, tudo que não era dele. Ziba, o aproveitador, começou a cuidar de uma coisa que não pertencia a ele. Então quando Davi fala assim, és tu Ziba, ele não está falando só isso, ele está falando, é você que está num lugar que não é seu, né? Quantas pessoas no nosso meio, quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas dentro da igreja têm agido como Ziba, querem fazer uma coisa que não pertence a ele, tomar conta de uma coisa que não é dele, e depois disso, a conta vem. E a conta veio para Ziba. E Ziba, o mais interessante de Ziba, que Ziba era uma das poucas pessoas daquela casa que sabia onde que estava o herdeiro. Então, além de Ziba ser um enganador, ele guardava dentro dele um segredo. Ele guardava dentro dele esse segredo sobre Mefibosete, né? Então, chega uma hora, meu irmão, que se nós formos Ziba, se nós formos aproveitadores, Deus ele vai prestar conta com a gente. Deus ele vai chamar a gente pelo nosso nome naquele momento. Deus vai chamar você pelas coisas que você faz, né? Eu vejo aqui, és tu Ziba? É você o aproveitador? Aí ele, cara de pau que foi, não, eu sou servo teu. Nem estava na casa de Davi, ele estava na casa de Saul lá, comendo do bom e do melhor. Porque ali era um reinado ali, né? Era como se fosse Brasília naquela época, a casa de Saul antes de Davi ser rei. Então ele estava ali aproveitando uma coisa que ele não merecia. Alguns estudos dizem que Ziba era um escravo, né? Que não ganhou o direito de ser livre, mas que estava nesse ambiente, nessa casa, e adquiriu isso, de ser aproveitador, de se aproveitar de tudo aquilo que havia de bom que não era dele. Herdeiro e enganador. Então, o que eu quero dizer para você, o lugar que você anda, as pessoas que estão mais perto de você, toma cuidado, meu irmão, porque você pode acabar absorvendo as coisas daquele ambiente. Você pode, porque era essa casa de Saul, né? E olha só, versículo 3, e disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, fala de novo, para que eu use de bondade, de benevolência de Deus. Então disse Ziba, revelando o seu segredo, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos dos pés. Aleluia, né? Então Ziba lhe revelou esse segredo de onde estava o herdeiro, né? Cuidado, meu irmão, se você tem segredos aí, vai chegar um tempo de confronto na sua vida. Não seja Ziba, não seja moldado pela casa de Saul, não seja, né? Aleluia. E o verso 4 diz assim, e o rei disse, onde está? E disse Ziba ao rei, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então aqui nós já vemos uma outra casa, e eu já vou chegar nela, mas eu quero falar de Mefibosete antes. Mefibosete era neto de Saul. Mefibosete, quando ele viveu como rei, como príncipe, até os seus 5 anos. Quando estoura essa guerra, Davi é morto, e quando estourava uma guerra, matavam todos de uma casa. Só que aconteceu, Mefibosete, Deus poupou, porque a Bíblia diz que haveria uma ama, pegou ele e fugiu. Olha só, eu vou começar a contar de como que era a vida de Mefibosete. Até os 5 anos ele era normal, comia do bom e do melhor, teve uma infância tranquila, cuidado, tinha servos que cuidavam dele por ele ser um príncipe, filho de Jonatas, né? Aos 5 anos ele sofre um acidente, fugindo, a Bíblia diz que ele sofre um acidente,
Durante essa fuga, quando a casa de Saul perde o seu poder, o seu reinado, e ele cai da carroça e fica aleijado dos pés. Com 5 anos de rei, ele foi para aleijado. E eu pergunto para você, que culpa que Mefibosete tinha nessa história? Não tinha culpa nenhuma. E eu vou te falar que Deus, ele restitui. Deus, ele restitui. Deus conhece o coração. Deus ama, porque o amor dele é de geração em geração. E se Saul tivesse se arrependido, por mais que ele não fosse rei, ele continuaria sendo amado por Deus. Então tome cuidado com as suas ações hoje. Tome cuidado. E Mefibosete é levado para esse lugar que diz o versículo 5, casa de Maquir, aleluia, que está na cidade de Lodebar. A casa de Maquir, meu irmão, é onde muitas vezes nós crescemos. Até uma certa idade vai tudo bem na nossa vida, aí as coisas da nossa vida começam a mudar, né? A casa de Maquir é um outro tipo de casa, diferente da casa de Saul. Maquir, que é esse personagem da Bíblia, liderava essa casa. Ele tinha outros princípios. Então a casa de Maquir tinha a casa de Saul, a casa de Maquir, e nós vamos falar da casa de Davi. 3 casas nós vamos falar. E a casa de Maquir, ela tinha um outro significado. Era um refúgio. Ele saiu fugido de uma guerra, refugiado de guerra. Só que Deus preparou um lugar para Mefibosete. Chegou lá aleijado, né? Então a casa de Maquir é um lugar de crescimento. É um lugar para se encontrar. A casa de Maquir é um lugar para se aceitar. Imagine você até os seus 5 anos ter tudo certo em você. Depois disso você virar um aleijado. Então Deus preparou um lugar ali. Deus preparou alguém que carregava ele ali para onde ele precisava, né? Tá pegando que lugar é esse? Tá pegando? Tá conseguindo entender que lugar é esse que Deus quer que você esteja? A casa de Maquir é a igreja de Cristo. A igreja que acolhe aqueles que não se aceitam, aqueles que têm um nome sobre ele. O nome de Mefibosete, sabe qual que significava? Da boca da vergonha. Ele não tinha culpa, mas ele carregava sobre si uma espécie de maldição hereditária. E Deus leva ele para essa casa de Maquir ali, um cara que Maquir, sabe como que era o coração desse homem? Quando Davi foi perseguido pelo seu filho, mais uns textos para frente, ele foi o cara que foi socorrer Davi. Levou comida, levou pão, levou azeite, porque pensou, pode ser que eles precisam. É um cara que socorre, um cara que acolhe. Mefibosete era um príncipe, tinha linhagem real, virou refugiado de guerra, não tinha mais as pernas, aleijado, coxo, porque ele sofreu um acidente no caminho e foi para Maquir. Saiu da casa de Saul, saiu de todo esse ambiente, sofreu as consequências, foi para um lugar para se encontrar e se achar de novo. Essa tem que ser o papel da igreja. Um abrigo para os refugiados, um abrigo para aquele que necessita. A sua casa precisa ser uma casa de Maquir. A minha e a sua casa precisam. Precisa ser aquele que vai colocar eles os coxos nos ombros e vai carregar eles para a presença de Deus. Precisa ser isso. É para isso que foi chamado. Ah, minha casa não tem abundância na minha casa. Meu irmão, Lodebar, ele olha para a cidade que ele foi, Lodebar. A tradução do nome Lodebar significa um lugar de esquecimento, ou uma terra sem pasto, uma terra sequíssima. E naquela terra que não produzia nada, que não se crescia nada,
Deus institui ali uma casa como refúgio. Então não é o lugar que você está. Não é se você tem muito ou se você tem pouco. Aleluia. Não é se você é conhecido ou desconhecido. Não é se você carrega um legado, que se você não aceita nem o seu corpo físico como é. Mas é o lugar onde que está o que vai te moldar. É o lugar onde está. É a sua casa que precisa ser uma casa de Marquis. Ele vivia praticamente num deserto, com a terra, aquelas terras rachadas que a gente vê, sabe? Praticamente ele vivia nesse ambiente. A casa de Marquis era ali. Mas mesmo nesse ambiente, mesmo nessa pandemia, a minha e a sua casa precisa ser uma casa que abriga. A igreja precisa abrigar os Mefibosetes, aqueles que sentem que faltam algo neles. Porque Mefibosete se olhava no espelho e ele via que faltava algo sobre ele, algo nele. Sentia que faltava uma parte, não entendia. E 20 anos, alguns estudos dizem, eu estava estudando sobre isso, pelo menos 20 anos, Mefibosete passou ali, nesse lugar, nessa igreja de Cristo, né? Um refúgio em Lodebar, um refúgio em meio à pandemia. Não tem como, cara. Sabe por quê? Porque princípio não se negocia, aleluia. Princípio, quem você é, não pode negociar, por causa da situação que você está vivendo. Não é a situação que te molda. Não é a situação que vai determinar como é a sua casa. É os seus princípios que vão manter a sua casa de pé, aleluia. É o que você decidir hoje que vai manter essa casa de pé. Aleluia. Aleluia. Talvez você viva assim, muitos anos sem entender por que você passou essa situação, por que você passou outra, por que você não viveu isso, por que sua família é assim, porque o meu pai é conhecido como um drogado, o meu pai é conhecido como um alcoólatra, eu não conheci meu pai, eu não entendo. Você que está nos assistindo, porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo. Meu irmão, não importa o que você viveu, importa é para onde Deus está te levando. Sabe? Então, se você precisa viver nesse lugar, um lugar para se aceitar, e aceitar que as coisas aconteceram, para você caminhar, viva isso. Para Mefibosete, demorou pelo menos 20 anos. Você vai esperar 20 anos para aceitar que isso aconteceu, para você seguir em frente? 20 anos Mefibosete sendo carregado para ir no banheiro, 20 anos. Se ia 3 vezes no banheiro, 3 vezes por dia, Marquis carregava ele para ir no banheiro, para ir tomar sol, para fazer tudo. Coxo dos pés. Eu não sei se naquela época, eu não me aprofundei para ver se existia cadeira de rodas, mas eu acho muito difícil. Então era alguém que carregava ele, era um servo daquela casa que carregava ele. É um servo de Deus que vai carregar os Mefibosetes dessa geração. Esses que querem se matar, que querem acabar com tudo. É para isso que Deus está chamando a igreja dele. É para isso, para trazer essas pessoas, para que elas encontrem um lugar. Não uma igreja, mas um lugar onde elas possam se encontrar, se aceitar e entender quem são. Sabe que nós estamos falando hoje de identidade. Não perca a sua identidade, não perca quem você é em Cristo. Não perca, se você não sabe quem você é em Cristo, que Jesus possa revelar a sua identidade, aleluia. Então é isso, é todo esse contexto que Mefibosete viveu. E o contexto que nós vivemos hoje é a pandemia. Escassez, preços altos, né? Muitos queridos amigos se indo, você indo embora, você abre o Facebook, é um, é outro, eu não acredito daqui, não acredito, sabe? Pessoas que caminharam com você, que estiveram em festas com vocês, que deram risada com vocês e foram. Só que nós vamos procurar um culpado ou nós vamos aceitar que isso é propósito e vontade de Deus? Nós vamos ficar nessa até quando? Querendo que Deus cure o mundo da pandemia, mas primeiro, tudo bem querer, tudo bem, lógico, nós somos humanos, nós queremos o melhor, mas vamos aceitar que nós estamos vivendo esse tempo, e nós precisamos ser essa casa que acolhe nesse tempo. Aleluia. Só que um certo dia, Deus tinha todo um plano, né, para esse homem, Mefibosete. Então,
Ele viveu 20 anos ali, aproximadamente, tinha 5. Então, entre 25 e 30 anos, Deus começa a mudar a história desse rapaz, né? Primeira coisa, Deus, o rei, manda buscar ele daquela cidade, daquele lugar mais escondido, daquele lugar mais afastado de tudo ali, daquele lugar ali que ninguém dava nada, aquele cara coxo que ninguém dava nada, que carregava esse nome. Eu vou repetir o nome dele, da boca da vergonha. Então Deus manda buscar ele lá, para trazer até a presença do rei. Aleluia. Aleluia. Preste muita atenção no que Deus vai falar ao seu coração. É na presença do rei, aleluia, que a sua história começa a mudar. É o rei que te chama, é o rei Jesus, aleluia. É na presença do rei, você que está me assistindo, que a sua história vai mudar. Não tem como, não tem como, não importa o que você viveu. Aceite que isso aconteceu e siga em frente e vá para a presença do rei. Aleluia, porque na presença do rei tem um lugar de restituição. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, aqueles que estão na presença do rei tem que ter o mesmo coração que Davi teve aqui. Sabe o que Davi fez? Assim que Davi botou os olhos em Mefibosete, Davi correu e se prostrou. Davi se prostrou na presença de Mefibosete. Ele se colocou ali. Isso é para quem serve dentro da casa de Deus. Sou teu servo. Ele era rei, conhecido, famoso, vencedor, próspero, reinava na maior cidade daquela época de Israel, Jerusalém, mas ele foi o primeiro. Aqueles que foram buscar Mefibosete não se prostraram, mas a Bíblia diz que ele se prostrou. Onde está aqueles que vão se prostrar diante dos Mefibosete e falar: meu irmão, eu só estou aqui para te servir? Aleluia. Nós precisamos ter isso, meu irmão. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos sim. Eu estou meditando nessa palavra faz uns 1 mês e meio. Nessa palavra que eu estou meditando e eu estou procurando entender o que o Senhor queria falar. E é isso, o rei te chama para viver um tempo na presença do rei de restituição. Aleluia. Então Davi, ele se prostra ali. Diz assim o versículo 6: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a Davi, se prostrou com o rosto em terra. Inclinando-se, disse Davi: Mefibosete. Com muito amor ele gritou o nome dele e disse: eis aqui o teu servo. Quem está na frente precisa ter um coração de servo, precisa servir, sabe? Não pode ter distância entre a sua liderança e o que você faz daquelas pessoas que você foi chamado para servir. Não pode, porque isso não é reino. Isso pode ser monarquia, isso pode ser império, mas reino é isso. Os maiores se prostram aos menores. A igreja nasceu para isso. A igreja, o lugar, a casa de Davi, e eu vou falar depois como que era a casa de Davi para você entender o ambiente em que Davi viveu, porque só consegue viver o ambiente da casa de Davi aqueles que têm princípios. Aleluia. Então veja de onde Mefibosete saiu. Mefibosete saiu daquela casa de Saul, a casa da traição, a casa da vergonha, do ódio, a casa que foi destituída por Deus também. Foi para Maquir para se encontrar, e depois ele já estava em Jerusalém na presença do rei na casa de Davi. E todos sabem, todos aqui já ouviram falar da casa de Davi, um lugar de adoração, um lugar onde estabeleceu a adoração ao Deus Altíssimo. Então olha, esses 3 cenários que Mefibosete começou a viver. Aí começa
Não temas, porque usarei de benevolência contigo, versículo 7, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, toda a sua herança, e tu sempre comerás pão à minha mesa, da terra que não tinha nada, que não prosperava, a mesa do homem mais rico de Israel, comendo do bom e do melhor. Essa é a restituição financeira que Mefibosete viveu. Só que eu quero dizer para você que a restituição financeira não é o mais importante da minha e da sua vida. É a restituição da nossa identidade. É a restituição de quem nós somos em Cristo, do que nós nascemos para ser. E olha só, depois de 20 anos, vamos colocar assim, entre aspas, dentro de uma igreja, olha só como Mefibosete se via, e isso é tremendo. Olha só, versículo 8. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para ter olhados para um cão morto, tal como eu? Mefibosete falando. Quem sou eu para você olhar para mim, rei? Eu me vejo como um cão morto. Já passaram por um cão morto na rua? Cheio de mosca assim em cima, assim todo. Ele se via assim. O que isso revela para mim e para você? 20 anos dentro da casa de Deus, ele não foi curado da identidade dele. Vamos colocar assim, né? Trazendo para a nossa realidade. E eu quero quebrar essa noite em nome de Jesus. Como você se vê na presença do rei? E o que o rei estabeleceu a seu respeito não vai mudar. Não vai parar, não vai cessar. Não vai. Mesmo que você se veja como um cão morto, ainda Deus tem restituição na sua vida e principalmente na sua identidade. Nessa pandemia, Deus pode restituir o seu coração se você crer. É na presença do rei que nós vemos e nós lembramos que nós somos. Na presença de Deus, Mefibosete lembrou que ele era herdeiro, que ele tinha a linhagem real. Eu e você, a gente tem a linhagem real por causa de Cristo. Nós fomos feitos como sacerdotes, povo eleito, sacerdócio real. Por mais que você se veja como um cão morto, meu irmão, que Deus possa restituir quem você é verdadeiramente, que Deus possa restituir para onde você vai, que Deus possa restituir e que Deus possa falar como Ele quer a sua casa, aleluia. Seguindo o versículo, olha só. Versículo 9 diz assim: então chamou Davi a Ziba. Profético isso. Então Davi chama lá o aproveitador, aquele que está com uma coisa que não pertence. É na presença de Deus que quem tem que te restituir vai te restituir. Mefibosete em nenhum momento precisou falar assim: ei, eu sou herdeiro, estou esquecido, manda uma carta para o rei. Não. Ele só precisou se aceitar como ele é. Só isso. Ele se aceitou, ele aceitou que tudo isso aconteceu com ele. Já pensou? O Lucas aqui, por exemplo, vivia lá em Brasília, comia do bom e o melhor lá, 200 milhões lá em leite condensado, não sei o quê, toda aquela mordomia lá. Aí de repente, um golpe de Estado, destitui tudo Brasília, ele tem que fugir fugido, no meio disso ele sofre um acidente e perde as 2 pernas. Já pensou? Esse cara tinha um problema físico? Tinha. Mas o problema maior, que Deus estava preocupado, era com o seu coração. Era com o coração dele. Era com aqueles questionamentos: por que eu perdi fulano? Deus, por que você tirou ele de mim? É esses questionamentos que Deus quer tratar no seu coração. E você só vai achar essas respostas quando você estiver na presença do rei. E o rei te chama para você passar um tempo com ele. Se Deus tiver que enviar uma carruagem real lá e bater na sua porta falando assim: o rei te chama, Jesus te ama, ele vai fazer.
Vai fazer, só que você precisa ter esse encontro com Jesus para que você entenda quem você é, para onde Ele está te levando, porque essas coisas aconteceram com você. Isso, muitas coisas você não tem culpa, mas você carrega talvez sobre a sua vida uma herança que não é sua, um nome que não é seu. Mefibosete, da boca da vergonha, carregava esse nome ainda de tudo. O pessoal olhava para ele, olha lá, o aleijado lá, olha as consequências lá do que o vô dele fez. Era isso, cara. Sabe aquelas pessoas que falam assim pra você: você não vai ser nada porque seu pai não era nada. Você não vai dar certo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Está quebrado em nome de Jesus toda essa palavra. Na presença do Rei, você ganha uma nova identidade. Você ganha uma nova oportunidade. Você é restituído. E Deus vai te colocar onde Ele quer te colocar. E não tem palavra no mundo que possa mudar isso sobre você. Porque isso já foi conquistado naquela cruz. Já foi conquistado por Jesus, autor e consumidor da nossa fé, aleluia. Aí ele chama Giba e diz assim: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu Senhor. Restituiu tudo que era dele, por direito. Que Deus possa restituir tudo que é direito seu. Felicidade é direito seu, alegria é direito seu, prosperidade é um direito seu conquistado naquela cruz. Felicidade, amor, família, relacionamento amoroso na presença de Deus é o que Deus conquistou naquela cruz para você. E não aceite menos de que tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Não aceite menos. Não aceite dizer que Deus não tem o melhor para você. Tira isso do seu coração e aceita essa nova identidade de filho daquele que tem alguém, dá alguma coisa para comer na mesa do rei. Porque foi isso que aconteceu com Mefibosete. Aleluia. Aí ele foi restituído de tudo isso. Aí todos da casa de Ziba começaram a servir Mefibosete. Todos da casa do enganador, até o próprio Ziba teve que servir. Quando Deus muda a história de alguém, é tudo. É tudo. E Ziba teve que obedecer. Teve que obedecer. Quando é estabelecido algo sobre a sua dúvida, aquele que tá para te enganar, ele vai ter que obedecer o que Deus liberar da boca dele. Aleluia. E olha só o ambiente em que Mefibosete chegou na casa de Davi, Jerusalém. Mas assim, o lugar, vamos colocar assim, o lugar mais badalado daquele país, Israel, que nem era país, daquela nação, daquele povo, Jerusalém. Vivia na presença do rei, viveu na presença do rei todos os dias. Tinha servos para servir. Deus mudou a história daquele coxo, daquele aleijado. Então eu quero liberar algo para você. Não importa onde você está, não importa como você se vê, não importa a situação, importa o que Deus fala a seu respeito. Importa isso. Não importa se você se vê, se você se acha feio, se você se acha bonito, gordo ou magro, se você se vê algum defeito físico. Não importa para Deus isso, importa o seu coração. Não importa onde você está, se você está em Guarulhos, se você está em São Paulo, se você vive no pior barro, no pior barraco, não importa se você tem pouco ou se tem muito, mas importa para onde Deus está te levando e onde Deus quer que você se aceite e você cresça. Aleluia! Um cara acolhido praticamente no deserto. Até o irmão Lázaro cantava, né? O deserto é a escola do Senhor. E foi isso mesmo. Num deserto. Talvez só tinha aquela cidade, aquela casa lá perto, lá, só a casa dele lá. Conviveu com alguém que tinha princípios. Então eu quero falar, é muito importante com quem você convive, meu irmão. É muito importante com quem você fala, com quem você abre o seu coração. Tome cuidado. Principalmente nesses tempos, que é cada um por si praticamente. Às vezes você vive numa situação que é cada um por si. E você vai continuar frequentando esse ambiente, vai continuar abrindo seu coração para quem não quer o seu bem.
para os Zibas, aproveitadores, que muitas vezes vão pegar o que você fala para ele para usar contra você, para começar a espalhar um monte de história a seu respeito. Sai desse meio, sai. Sai. Só tem um amigo verdadeiro que é Cristo Jesus. Ele, você pode dobrar seu joelho e falar tudo, contar tudo. Contar como você se sente, quando você está com raiva, quando você está feliz, quando você está passando necessidade, quando você... É Ele, cara, que vai te confortar e vai te levar e vai te fazer aceitar e continuar. Deus nunca vai mandar você parar, Deus nunca vai mandar você desistir, Deus nunca vai mandar você recuar. Ele sempre vai criar uma estratégia para que algo seja restituído na sua vida. Ele sempre vai fazer isso. Versículo 13 diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre, todos os dias, café, almoço e janta, comia à mesa do rei, e ainda era coxo dos pés. Deus consertou esse defeito físico, mas Deus restituiu quem ele era. Tenha certeza disso. Mais um pouquinho, se você continuar lendo, você vai ver o seguinte: Ziba ainda tenta passar a perna nele, de novo. Queria colocar Davi contra Mefibosete, de novo. E até consegue enganar Davi. E tudo que Ziba, tudo que Mefibosete tinha ganhado, acaba tendo que repartir com Ziba. É justo isso? Então eu te falo, Deus está preocupado com a sua condição financeira? Não está. Deus vai te dar o que você precisa. É o que nós aprendemos aqui na igreja. Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente quer nos afasta dele. Esses dias a gente foi abençoado aí, eu fiquei tão feliz. Uma coisa, para muitas pessoas foi muito pouco, mas para mim foi um cuidado de Deus, assim. Eu não vou falar o que é, mas eu fiquei muito feliz, sabe? Porque por muito tempo foi deserto. Na minha casa, eu com a minha esposa, deserto mesmo. Difícil as coisas. E eu tenho visto a restituição de Deus na minha vida. Eu tenho visto. Eu tenho visto a mão de Deus. Eu tenho visto a minha esposa falar: eu quero comer tal coisa. E de repente alguma coisa acontece, ela está lá. Comendo do que ela mais quer. Às vezes ela fala para mim que ela só pensa naquilo. Nossa, que vontade. E Deus faz acontecer. Então eu tenho vivido essas coisas. Não é o que eu tenho na mão, mas é o que eu tenho no coração. Não é o que você tem na sua mão, não é o que você faz, mas é o que seu coração demonstra. Não era o que fizeram com Mefibosete, mas era o coração dele. Porque se você continuar lendo, você vai ver que Mefibosete dividiu tudo com Ziba e não disse nada. Continuou sendo servo de Deus, servo do rei ali, servo de Davi. Amém. Aleluia. Olha só, que você possa levar isso para a sua casa, como a nossa casa precisa ser nesse tempo. Uma casa que acolhe e não julga. Não importa quem vai passar no seu caminho. Acolhe, não julgue. Acolhe. Ah, mas fez isso com o meu amigo, fez isso. Acolhe, você foi chamado para acolher, acolhe. Uma casa que hospeda. Hospede essas pessoas assim, ó. É como se Deus falasse para você: pega o problema dele, coloca nas suas costas e caminha. Prepara essa pessoa para se encontrar com Jesus. Cuide dela, ame ela. Sabe, seja uma casa que socorre aqueles que estão famintos, cansados e sedentos. Hoje é o que mais tem por causa dessa pandemia. Famintos, passando diversas necessidades, cansados, perdeu um, perdeu o outro, e sedentos por Deus. Seja essa casa uma casa que não tem pressa. Sabe que muitas vezes a igreja erra, nós erramos, que nós queremos que Deus faça tudo de uma vez. Que Deus faça tudo de uma vez na vida daquela pessoa, que resolva igual um McDonald's, em 3 minutos está pronto. E não vai ser assim. Pelo menos 20 anos Mefibosete ficou naquela casa.
e ainda não conseguiu ter a sua identidade restaurada. Só depois que viveu tudo isso. E uma casa que tem princípios do reino, porque princípios do reino de Deus não se negocia. Estabeleça uma adoração dentro da sua casa. O maior desafio que a gente tem nos dias de hoje, o maior desafio é ser cristão dentro da nossa casa. Porque aqui é fácil, aqui é muito fácil, mas dentro de casa, lá que o bicho pega, é lá que você tem que ser o maior adorador, é lá. Não tem como dizer que essa casa não é uma extensão do coração de Deus. Não tem como. Eu não consigo ver só a igreja. Eu só consigo ver a igreja como Arruios, um lugar que acolhe, um lugar que traz para perto. Sabe, muitas vezes eu cresci nesse meio, muitas vezes aqueles que apontavam o dedo quando alguém da igreja errava. E chegou uma vez que Deus apontou o dedo para mim e falou: quem é você para julgar o erro do seu irmão? Quem somos nós para julgar o que o fulano fez? Nós somos aqueles que acolhem, que conversam, que amam. Nós somos essa casa. É dessa casa que Deus quer falar com você. E essa casa precisa ser a sua casa onde você mora, e precisa ser o seu coração. Precisa. Princípios não se negociam. Eu volto a falar, não negocie quem você é em Deus. Não negocie os seus valores, porque fulano falou isso, porque Beltrano fez isso. Não negocie, você é o que diz que Deus que você é. E a sua casa é o que Deus diz que a sua casa é. E que assim seja. O valor da casa não pode ser medido pelo lugar onde você vive, mas pelos princípios que regem ela, princípios seus. Nós aqui das ruas temos aprendido a acolher essas pessoas. Agora vamos pensar o que diz Romanos 8, 28, aleluia. Aleluia, Romanos 8, 28. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A pandemia coopera. Porque o ano passado eu vi muitas pessoas se aproximando de novo de Deus. Algumas se afastaram definitivamente, mas outras se aproximaram. Então todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. A casa de Davi, para onde ele viveu, era uma casa que tinha a presença de Deus. Era um lugar próspero. Era um lugar onde você sempre está próximo ou ao lado do rei. É o rei que te chama, meu irmão. É o rei que te chama para estar à mesa com ele, para comer com ele, para estar do lado dele. É o rei que te chama. É Jesus, o nosso rei, que te chama. Você tem um lugar à mesa, eu tenho um lugar à mesa, e isso não vai mudar, isso já foi estabelecido, aleluia. Oh, aleluia. Só tem um lugar, mano, é só na presença de Deus, é só na presença do rei, aleluia. E eu quero dizer que existem coisas que estão estabelecidas sobre a minha e sobre a sua vida. Herdeiro vai ser sempre herdeiro. Filho será sempre filho. Aleluia. E Jesus sempre vai te amar. Então, isso está estabelecido sobre a sua vida. Você é filho de Deus em Lodebar ou na casa de Davi. Você é herdeiro, sangue real, em Lodebar ou na casa de Davi. A casa de Davi, vamos colocar assim, é o céu quando a gente chegar lá. Vamos colocar assim. Nós estamos em Marquia ainda, sendo formados, sendo moldados. Eu já estou em Lodebar há uns 13 anos. Quanto tempo você está em Lodebar? Na terra onde você vê que não acontece nada. Mas Deus está te moldando por dentro. Deus está te transformando por dentro. E é isso que Deus faz, é por dentro primeiro. Não adianta. Fique de pé, fique com essa palavra no seu coração. Vamos orar.
Você que tem um pedido de oração, você que essa palavra tocou o seu coração, envie seu pedido de oração para nós orarmos, para nós clamarmos. Nós, assim como Davi fez com esse homem, Mefibosete, nós dissemos, nós somos seus servos, nós estamos aqui para servir. Os pastores dessa casa estão aqui para servir você. Talvez você se veja como um defeito físico aí. Talvez você tenha tentado se matar por alguma situação, por alguma